Olá, olá, bom dia a todos, espero que você esteja bem. Nós vamos falar novamente, né, depois de alguns dias aí sem contato. Nós vamos comentar sobre verbo hoje, vamos retomar o finalzinho de pronomes e começaremos essa nova e nossa classe gramatical. Das 10, certamente a mais importante. Vamos à lousa para relembrar um ponto fundamental lá em pronomes interrogativos. Eu preciso da lousa em branco, não desta questão, mas da lousa em branco, exatamente. Vamos só nos lembrar do último ponto em relação a pronomes interrogativos. No nosso último encontro, eu havia falado que a palavra que, o termo que, isolado ou ao final de frase, final de mensagem, vem sempre seguido do sinal de pontuação. Isso é o que também dá origem ao famoso porquê acentuado. Isolado ou ao final de sentença. Ou ao final de sentença, vem sempre acentuado, quer dizer, há este acento circunflexo pela parte chamada de parte tônica. Isolado ao final de sentença, vejamos um outro exemplo. Você irá mesmo embora? Por quê? Ou somente com o termo que. Isolado ao final de frase, pronome interrogativo ou locução pronominal interrogativa vem com este acento. Ah, um outro ponto interessante também, já poderemos colocar aqui. Moda. Vocês já viram que normalmente quando se vai fazer uma pergunta, no Brasil, antes da palavra que, nós temos a mania de colocar o termo o, como por exemplo na frase o que é isso? Normalmente nós utilizamos o termo o. O que é isso? E aí, de repente, a prova pode fazer uma pergunta sobre este termo o. Gostaria que vocês colocassem, olha só. Caso haja uma pergunta sobre função sintática ou função morfológica do termo o em questões como o que visualizamos aqui atrás, né? Este o não tem função sintática e não exerce nenhuma classificação morfológica. Na verdade, a única expressão que pode ser colocada ali é que é uma partícula expletiva, expletiva com X, a chamada partícula desnecessária, que pode ser retirada. Isso funciona para critérios de fala como uma espécie de apoio para que a oração seja colocada. Em outras palavras, é só uma questão de moda. Então, faça uma setinha em cima deste o e escreva que não é artigo definido, não é um pronome demonstrativo, o termo o é apenas uma palavra expletiva. Expletiva é aquilo que é desnecessário ou mesmo até como acessório. Vou fazer essa anotação. Vamos lá, ó. Voltemos. Isso, então o termo o aqui não é artigo definido, não é um pronome interrogativo, o termo o é nada mais, nada menos que uma partícula expletiva, desnecessária. Existe um professor conhecido, um autor conhecido chamado Napoleão Mendes de Almeida, que comenta sobre a inexistência, na verdade até condena o uso deste o, em alguns casos realmente é condenável. E aí fica até estranho, né, nós imaginarmos que uma expressão como essa, interrogativa, seria falada ou escrita apenas com o que, né? Que é isso? Muita gente não conseguiria sem o o, né? Certamente não conseguiria, muita gente não conseguiria. Bom, mas ó, sob o ponto de vista morfológico, podemos voltar para cá, sobre o ponto de vista morfológico e sintático, não exercem nenhuma função. De repente, até se questionarem sobre a possibilidade de variação, o termo é completamente invariável e não exerce nenhuma função sintática. Tá legal? Vamos então agora à nossa introdução sobre verbo, depois de termos passado aí sobre pronomes, a parte regencial, uma dica aí sobre o uso do acento grave em vários casos, tá certo? Vamos lá então, tela em branco.
Vamos ao conceito morfológico, sintático e semântico desta nova classe gramatical. Verbo. Morfologia, sintaxe, semântica. Bom, o verbo, na verdade, é a única palavra que tem uma relação direta com o tempo. É a única palavra que nos passa a ideia temporal. Então, vamos escrever a morfologia aqui ao lado. É uma palavra variável em modo, tempo, número e pessoa. Aliás, aqui, algumas pessoas erroneamente dizem que verbo é uma classe variável em voz. Voz não é variação, voz é aspecto, de voz ativa, passiva, reflexiva. Voz não é variação, voz corresponde a aspecto, tá certo? É esta a classificação sob o ponto de vista da voz. Sintaticamente, verbo é predicado. E semanticamente, é a dinâmica. Verbo corresponde à ação. Eu não gosto muito dessa classificação de ação, acho bem abstrata. E gosto muito desta última, pois, na compreensão textual, o verbo corresponde à duração do processo. O processo foi concluído, não foi concluído, quem vai definir isso é exatamente o verbo. Vou colocar um exemplo de duração na próxima tela. Primeiro nós vamos à imagem aqui, sob o ponto de vista da duração. Em 15 segundos, pode cortar para cá, assim que você terminar de colocar esses pontos aí no seu esquema. Deixa a lousa aí. Legal. Bom. Agora sim, isso. Pode voltar para cá. Ótimo. Agora nós vamos falar sobre essa questão da duração, da durabilidade do processo. Uma possível questão sobre verbo na hora da prova envolvendo os pretéritos, por exemplo, né? Não sei se você já parou para pensar que a nossa língua tem 3 pretéritos, e isso, na verdade, em uma primeira visão, seria desnecessário, né? Vulgarmente falando, muita gente diz assim, nossa, essa língua é fresca, né? Porque se já passou, para que passar 3 vezes? Para que 3 pretéritos, né? Seria, no mínimo, ilógico pensar assim, né? Só que cada pretérito, perfeito, imperfeito e mais que perfeito, cada um dos pretéritos tem uma tradução, tem um ponto de vista semântico extremamente interessante. É o que eu vou trabalhar agora com todos vocês. Na verdade, hoje, o que se cobra sobre conjugação verbal é mais em questão pegadinha. A lógica de se estudar verbo está exatamente aqui. Eu vou colocar inicialmente os 3 pretéritos. Veja só então. Podemos voltar para lá. Isso aí como forma de aquecimento. Eu pergunto a você e a todos também que estão aqui no estúdio, né, se vocês encontram diferença entre as formas estudava, estudara e estudou. Vamos começar com esse teste. Na verdade, eu quero saber aqui, vamos pensar, estudava direito, estudara direito e estudou direito. Direito da disciplina da ciência direito. Pergunto, quem concluiu o curso? Não estudou? Quem estudou? Então vamos pensar aqui, ó. Ela estudava direito, ela estudara direito, ela estudou direito. Quem concluiu? E aí? Uma boa pergunta. Não é? Só estudou? Ou só estudara? O estudava não. Bom, primeiro vamos pensar que não, estudara não. O estudava não, mas o estudara sim. Tá, então peraí. Então assim, a nossa grande questão é a seguinte. Então, dos 3 processos, estudava, estudara e estudou, todos aqui em sala de aula dizem que o estudou, ela terminou o curso. Não é?
Pode ser. O grande problema, na verdade, é até algo polêmico e no mínimo interessante, né? A grande questão aqui em sala de aula, que eu acho extremamente interessante, é que você, em poucos momentos da vida, parou para se perguntar exatamente sobre isso. Para que três pretéritos? Né? Nós vamos estudar exatamente isso a partir de agora. Então, a primeira grande questão é a seguinte: em cima, no estudava, o pretérito é imperfeito. Se o pretérito é imperfeito, a ação não foi concluída. Então, normalmente, alguém que diga assim, não é? Ela estudava direito. Letra V, estudava direito. O processo não foi concluído. Por isso, mas houve o estudo, mas não houve conclusão. Por isso, é chamado de imperfeito. Outro ponto também interessante é que a forma latina per, P-E-R, significa tudo. Quer dizer, se você pensar que perfeito é tudo feito, imperfeito não seria tudo feito. Então, em cima, nós temos o pretérito imperfeito, ou seja, a ação não foi concluída. Agora, qual é a diferença entre estudara e estudou? Nós temos algo perfeito e outra forma no mais que perfeito. E aí? Uma loucura, né? Na verdade é o seguinte, no estudou, o processo foi concluído. Só que no estudara, houve a conclusão antes de quem concluiu de maneira perfeita. Como assim? O professor, lá da pessoa que acabou de concluir direito, o professor terminou também. Só que terminou o curso antes dessa pessoa. Ah, então quer dizer que no pretérito mais que perfeito, as ações foram concluídas, houve a conclusão, antes de todos os outros. Então, se você quiser mostrar um fato que foi concluído antes de todos os outros, utiliza o pretérito mais que perfeito. E muita gente boa acha que o pretérito mais que perfeito é apenas para deixar o texto mais chique, né? Ela dissera, oh, ficou mais chique isso aqui, não é? Então não é apenas para isso, não é só um fator de glamorização do texto, mas um fato que ocorreu de maneira completa antes de todos os outros. Bom isso? Isso é muito bom. Normalmente a prova vai fazer assim, principalmente a sua prova, que é uma prova, digamos que rápida, no sentido de haver uma resposta. Eu tenho visto as provas de delegado do interior do país, dos estados. Eu vi a prova agora, né? Aliás, hoje eu trouxe a prova da UEG. Eu vi também a prova aplicada no Espírito Santo, não é isso? Espírito Santo. E as questões são óbvias sob um ponto de vista quem estudou e quem não estudou gramática. Normalmente, quem sente dificuldade acha duas ou três opções ali que são muito corretas. E quem normalmente estuda já sabe. Como, por exemplo, a banca poderia destacar aqui o estudara e quem sabe a tradução do tempo verbal iria diretamente a uma opção. Ação concluída antes de todas as outras. Nós temos que tomar muito cuidado com o pretérito mais que perfeito. Vamos colocar agora na lousa o tempo e a tradução de cada um deles. Então, no estudava, ao pretérito chamado de imperfeito. Imperfeito. O pretérito imperfeito demonstra uma ação em que não houve conclusão. O processo não foi concluído. Não houve conclusão. Aqui embaixo nós temos o pretérito mais que perfeito. Mais que perfeito. Com os de if, hein? Pretérito mais que perfeito, estudara, conclusão, houve a conclusão, antes de outras ações. Antes de outras ações. E aqui embaixo nós temos o pretérito chamado de perfeito. E no pretérito perfeito, o fato foi concluído apenas. Houve conclusão. Houve conclusão. Por isso chamado de perfeito, né? Então essa é a semântica, chamada semântica de tempos, né? De tempos verbais, aí temos os três pretéritos. Tirando um pouco aquela espécie de trauma que nós
trouxemos de séries básicas de achar que verbo é apenas para conjugação, né? Isso é muito importante, muito. Isso é fundamental para quem vai estudar a parte gramatical. Bom, por interferência solar, nós vamos ter que fazer um corte aqui. Já já nós voltaremos ao vivo aqui pelo curso de Delegado Civil no Damásio Educacional. Até alguns minutos. Vamos lá.